Quero compartilhar com você uma palavra profética. Essa foi uma palavra que o Senhor falou comigo, e no dia que eu ministrei essa palavra, eu até disse isso: eu acho que hoje eu estou pregando para mim mesmo. Pastor Rubim, tem momentos assim, que nós pregamos para nós, e foi uma palavra que o Senhor falou no meu coração. Eu quero que você abra o texto de Isaías 55, versículo 8, Isaías 55, versículo 8, nós vamos ler dois textos da palavra de Deus. Aleluia. Tem como colocar na versão NVI? Se tiver. Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Não, pode deixar então nessa aí. Vocês estão usando aqui a linguagem de hoje, é isso? NVI. Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos, os meus caminhos, declara o Senhor. O que a Bíblia está dizendo? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem sempre o que você está pensando, a maneira como Deus vai fazer, o jeito que Deus vai fazer, significa que é o que Ele está pensando. Ele está dizendo, porque os meus pensamentos, aí o versículo 9 diz, porque como os céus são mais altos do que a terra, às vezes você olha para o céu e você fala assim, não, está tão perto. Então assim, é impensável você conseguir alcançar os céus, impensável. E aí o texto está dizendo, como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos. Eu acho interessante que ele começa falando de pensamentos, aí ele muda para caminho. Quantos observaram uma mudança aqui do texto? Ele começa, os pensamentos não são os meus pensamentos. Aí ele diz, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Todos nós temos sonhos, projetos, que nós queremos ver Deus agir em alguma área. Todos nós estamos planejando, estamos sonhando talvez com uma mudança, com um milagre. Mas, muito frequentemente, o que nós encontramos são pessoas que até oram, que até buscam a Deus, mas elas estão sempre mostrando para Deus a maneira como Ele vai fazer. Oh Deus, o Senhor podia tanto tocar na minha família. Oh Deus, o Senhor podia tanto fazer isso desse jeito. Aí às vezes sobe uma pessoa aqui e conta um testemunho de algo que aconteceu. E aí o que o irmão diz? Nossa, vou fazer isso também. Nossa, eu vou fazer aquilo também. Eu estou falando aqui também para muitos líderes. Você sabe, talvez você foi usado por Deus no passado para fazer muitas coisas, e você viu muitos milagres, mas infelizmente o nosso problema é que nós queremos que Deus faça do mesmo jeito e sempre daquela maneira. O que nós precisamos estar abertos é que Deus tem um caminho mais elevado do que o seu caminho. Nem sempre a sua maneira é a maneira de Deus. Então hoje eu quero falar isso. Aceite os métodos de Deus. Aceite os caminhos de Deus. Como assim aceite os caminhos de Deus? É que muitas vezes queremos colocar Deus dentro de uma caixa e falamos para Deus como Ele vai fazer e quem Ele vai usar. Quantas pessoas dizem, o Senhor podia tanto tocar no coração dessa pessoa para Ele lembrar de mim. Você estabeleceu um caminho que Deus quer fazer. Nossa, Deus podia tanto fazer com que aquela pessoa me observasse. Deixa eu te falar uma coisa, não cabe a nós falarmos para Deus como Ele vai fazer e quem Ele vai usar. O que nós temos que fazer e pedir para Deus é, Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer. Eu creio, eu estou com a expectativa que o Senhor vai fazer. Como Ele vai fazer? Não sabemos. Quem Ele vai usar? Também não sabemos. Por quê? João capítulo 3, versículo 8, olha o que a palavra do Senhor diz. O vento sopra, João 3, versículo 8, o vento sopra onde quer.
Vamos repetir isso juntos? Diga assim: o vento sopra. Mais uma vez, o vento sopra. Aonde que o vento sopra? Onde ele quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos aqueles que são o que, gente? Nascidos do Espírito. Quantos são nascidos do Espírito aqui? Então eu quero declarar sobre a sua vida. Olha para cá, presta atenção. O ano ainda não acabou. Não é porque não aconteceu até agora do seu jeito, significa que Deus não está fazendo. Deus está trabalhando por detrás das cenas, e você ainda esse ano será surpreendido pela bondade de Deus. Ainda esse ano Deus vai fazer do jeito dele. Você sabe, olha para cá, nem sempre Deus faz coisas de maneira lógica. Nem sempre Deus usa métodos ortodoxos. Nem sempre Deus faz algo e faz sentido para a mente humana. Por que eu estou falando isso para vocês, igreja? Com muito amor e carinho. Porque se nós não formos abertos às ações do Espírito, nós corremos o risco de tropeçar, só por não aceitar a maneira como Deus faz. Só por não aceitar, esse camarada aí, eu não gosto muito do estilo dele não. Às vezes Deus dá para você presente na embalagem que você não gosta. Às vezes Deus envia um presente para você na embalagem que você não gosta. Às vezes Deus vai fazer de um jeito que você fala: não, é porque aqui, pastor, na Orvalho nós temos um estilo. Pois é, o estilo da Orvalho deve ser o mesmo de todos, ser guiado pelo Espírito Santo. Não podemos colocar numa caixa dizendo nós temos um jeito. O nosso jeito é ouvir o Espírito. O nosso jeito é realmente ser guiado pelo Espírito. Às vezes na nossa cabeça nós temos ideias preconcebidas, como seremos promovidos, como nós vamos ganhar aquela promoção. Às vezes nós temos uma ideia preconcebida, como que aquela pessoa vai se converter, achando que até tem um lugar para ela se converter. A palavra de Deus para nós nessa manhã é: você tem que estar aberto para Deus fazer do jeito dele, da maneira dele. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Você tem que estar aberto a deixar Deus fora da sua caixa. Pastor, o que significa deixar Deus fora da minha caixa? Significa que você vai aceitar a maneira como Deus vai fazer. Você sabe, nós temos uma mentalidade limitada. Nós podemos ver só um jeito de que Deus vai fazer. Como no máximo, talvez, se você for alguém muito talentoso, 2, 3 maneiras. Mas Deus tem infinitamente mais maneiras de nos surpreender. Deus tem maneiras de abrir porta que você nem imaginou. E eu creio que é isso que vai acontecer com você nesse dia. Você vai ser surpreendido por Deus. Mas como que Deus vai fazer? Não sei. Quem que Deus vai usar? Também não sei. É óbvio que você precisa da promoção para você conquistar os seus sonhos. É óbvio que você precisa crescer e prosperar. E você tem que almejar por isso. Vou dar uma chance mais uma vez para você entender o cerne da minha palavra. O que eu só estou dizendo é que você tem que estar aberto para Deus fazer do jeito dele. Não vou prosperar. Aí às vezes um irmão sobe aqui quando o testemunho: não, pastor, porque no dia tal eu fiz isso e tal. Aí o irmão fala: vou fazer isso também. Ei, isso aí não é receita de bolo. Entende o que eu estou falando? Aquele irmão prosperou e algo aconteceu porque ele ouviu o Espírito. Aí alguém quer pegar e imitar a mesma coisa, e aí faz, não dá certo. Aí ele fala: está vendo? Aquilo ali foi só para enganar a gente. Não, é porque você, desculpa a expressão, é tolo. Faz as coisas só porque o outro faz. É preciso ser guiado pelo Espírito. Deus quer fazer algo surpreendente no nosso meio. Por favor, diga amém, que eu estou falando para você. Deus quer fazer algo na sua vida. Eu não acredito que você já chegou no seu limite. Não acredito que você já chegou no seu potencial. Eu creio que há algo ainda muito maior a ser feito através da sua vida, onde você foi plantado. No seu trabalho, Deus tem algo poderoso para fazer ali. No seu casamento, você ainda não viveu o melhor de Deus no seu casamento. No seu ministério, tem portas ainda que vão se abrir diante de você.
Se você concorda comigo, diga amém. Você sabe, encontramos muitos irmãos dizendo: ah, não, pastor, eu já passei. Eu vou falar uma coisa aqui muito séria. Muito séria. Se você estiver dormindo, acorda, depois você dorme de novo. Tem irmão que dorme só no prédio, né? É porque tem uma paz aqui nesse lugar. Olha para cá. O que muitas pessoas ficam dizendo aí sobre nós precisamos novamente de um avivamento. Nós precisamos, a igreja brasileira, não falta esses feridos com a igreja, dizendo que a igreja está aí, que está não sei o quê, que nós já vivemos mover. Você sabe o que essas pessoas na verdade estão precisando? É aceitar o método de Deus. Nós precisamos ver novamente o que aconteceu lá na Rua Azusa, lá naqueles moveres do passado. A igreja não experimenta isso hoje. Sabe qual que é o problema disso? É porque nós estamos dizendo, só porque aconteceu daquele jeito aquela vez, tem que acontecer de novo. Você despreza o que está acontecendo no meio das nossas crianças? Qual que é o nome que você dá para isso? Qual que é o nome que você dá para esse mover de gente se convertendo, prédios se construindo, sabe, ferramentas que Deus tem nos dado? Muitos olham para isso e desprezam, sabe por quê? Porque querendo voltar lá atrás. A única mover de Deus foi a Rua Azusa. Aí a igreja precisa buscar, porque não temos avivamento. Infelizmente, eles não aceitam os novos métodos de Deus. Eles estão dizendo, mover de Deus é aquilo lá. Quem somos nós? Com muito amor e carinho eu digo isso. Quem somos nós para determinar o que é mover de Deus? Aquilo aconteceu e surgiu para aquela época, surgiu para aquele momento, e Deus está fazendo no nosso meio e vai fazer muito mais. Enquanto você fica só desprezando, mais afastado você fica. Deixa eu te falar, todo mundo que critica a igreja, que fala que não está no mover, a célula dele é uma das mais fracas, e a vida dele não é a melhor. Porque tudo que você critica só diminui e afasta da sua vida. Tudo que você abençoa cresce e multiplica. Eu não encontrei nenhum irmão que tem uma igreja avivada, nenhum líder de célula que está vivendo um mover em todas as áreas da sua vida que critica a igreja. Mas eles estão dizendo o quê? Não, a igreja hoje está fria, nós precisamos do sei o quê. Na verdade, às vezes é a sua lente que está suja. É a sua mentalidade que está errada. Nós precisamos aceitar o que Deus está fazendo hoje. E Deus está fazendo algo muito poderoso no nosso meio. Isso não significa que eu estou contente, não. Eu quero mais? Quero. Quero mover de convenções? Sim. Eu quero um avivamento? Eu quero. Eu só não quero é colocar Deus dentro de uma caixa dizendo, vai ter que ser desse jeito, porque Deus tem as suas maneiras. Quantos estão me entendendo? Às vezes, até portas que se fecham, o que você não entendeu é que quando Deus fechou aquela porta de propósito, é porque Ele tem uma muito maior para abrir diante de você, meu irmão. Diga amém sobre isso. Agora, qual que é o pedido que eu te faço nessa manhã? Permaneça aberto. Não tenha uma mentalidade estreita. Me antecipei aqui, dizendo não, isso aqui não é mover de... Não, abra sua mente. A minha atitude e a sua deve ser, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, mas eu estou tirando o Senhor da minha caixa. Senhor, faz na minha vida do seu jeito, da sua maneira, e usa quem o Senhor quiser. Diga amém sobre isso. O que nós precisamos, nesse tempo, é continuar orando pelos nossos alvos, pelo crescimento. Mas eu acho que nós temos que terminar nossa oração dizendo, Deus, eu confio no Senhor para fazer do seu jeito. Eu confio no Senhor, para o Senhor fazer da sua maneira. Eu falo de exemplos pessoais, quando eu olho para trás, eu fico vendo pessoas que Deus usou, que às vezes causa estranheza. Por exemplo, nós nos mudamos para Belo Horizonte, e nós temos um prédio, e reformamos esse prédio, e não tínhamos condições de comprar um ar-condicionado. E lá é quente, apesar de, assim, no primeiro ano fazer muito frio, depois muito quente. Num prédio, eu lembro que eu ministrei no culto da virada, nunca aconteceu aquilo comigo. Transpirou minha camisa e o blazer, que nós tínhamos uma comunhão depois, que eu tive que ir em casa tomar banho, não consegui. E eu sou magro, não sou de ficar transpirando assim
né? Mas estava nesse dia, porque eu também fico movimentando. Aí um irmão, um comportamento assim meio estranho, aqueles assim que você até desconfia se ele converteu ou não. Ele gosta de ir no culto, mas ele ligou, como é que estão as coisas aí? Nem estava falando com ele. Aí ele falou, eu vi umas fotos aí tem uma foto que eu estou ajoelhado, consagrando o novo ano, que estava transpirando aqui, que parecia um anjo com duas asas assim. Tudo depende da visão profética. Aí ele viu aquilo e falou assim, o que é isso aí nas suas costas? Eu falei, parece um anjo, mas não é, até queria. Eu falei, é suor. O que é isso? Até o jeito que ele fala, ué, por que você não colocou ar-condicionado aí ainda? Aí eu falei, por que você acha? Sou implicado com esse negócio, detesto. É uma pergunta tão óbvia, né? Eu falei, porque não tem dinheiro. Ele falou, quanto que é? Eu falei, me dá 2 minutos que eu te mando aí o valor. Aí mandei para ele, ficou acho que uns 75 mil reais para colocar em tudo. Nós colocamos cassete e tal. Aí eu falei, não, 68. Aí ele falou assim, se você conseguir parcelar em 10, eu mando todo mês o dinheiro para você. Aí ele mandou. Nem da nossa igreja não é. Apoio o comportamento dele? Não. Concordo com o que ele faz? Também não. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus usou esse tipo de pessoa para abençoar a sua obra. O que eu estou te mostrando? É que muitas vezes causa estranheza na nossa mente, como Deus quer fazer. Eu vou te falar uma coisa com muito amor. Cuidado com o julgamento. Cuidado com o julgamento. Nós olhamos para algumas pessoas e olhamos assim, dizendo, nossa, essa pessoa é meio estranha, mas às vezes ele está na mira de Deus. Por que eu estou te falando? Porque às vezes Deus quer produzir, às vezes não, vou substituir isso, Deus quer fazer algo muito grande no nosso meio, mas nós temos que estar com o coração aberto, com a mente aberta, para entender a maneira como Ele faz. Muitos de nós, e eu me incluo nisso, por isso que eu te falei que Deus falou comigo, temos que ser cuidadosos, porque nós estamos orando, Deus faz assim, faz desse jeito, e às vezes não estamos abertos para os métodos de Deus. E eu quero citar na Bíblia pelo menos 3 exemplos. Quantos exemplos? 3 exemplos bíblicos de como Deus trouxe livramento, cura, salvação, usando métodos não convencionais e alguns não ortodoxos. O primeiro que eu quero usar, no decorrer aqui do exemplo, você vai lembrar e você vai entender. Quantos estão comigo nessa manhã? Você sabe, Deus, antes de dar algo para alguém, para o seu povo, Deus sempre manda o povo espiar a terra. E a Bíblia diz que Deus então, através de Moisés, essa história está registrada em Números, capítulo 13, Deus fala para Moisés enviar 12 homens para espiar a terra. E esses 12 homens foram, e apenas 2 voltaram com relatório positivo, Josué e Caleb, você sabe da história. Os outros 10, quantos? 10, voltaram com relatório negativo. 10. Eu acho que aqueles homens é um símbolo da velha aliança, dos 10 mandamentos. Todo mundo que anda na lei vive na incredulidade, não tem fé. Porque Romanos 10:17 diz, a fé vem pelo ouvir. Mas ouvir o quê? A palavra de Cristo. Põe para mim Romanos 10:17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir. É ouvir qualquer palavra? Não. Tem muitos irmãos que confundem esse texto. Eu gosto de ser preciso com o que está escrito. Eu não gosto de falar a palavra de Deus, porque não está escrito palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você for pregar, não fala isso, fala o que está escrito. Eu gosto de colocar até a ordem, é espírito, alma e corpo, não é corpo, alma e espírito, porque senão você muda o sentido. Aqui está dizendo, consequentemente, a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Cristo. Aqueles 10 homens, que representam os 10 mandamentos, falaram algo para o povo, e o povo ficou incrédulo, mas não é sobre eles que eu quero falar. E aí o que acontece? Depois, Josué agora é o líder, Josué aprendeu como que faz, não enviou mais 10 para espiar a terra, enviou apenas 2 homens. Quantos homens? 2. A Bíblia diz então que esses homens foram espiar a terra de Jericó.
e eles foram perseguidos, eles foram encontrados. Você sabe que quando alguém está espiando a terra, estratégia de guerra, e ele é encontrado, você sabe que eles vão morrer. Mas a Bíblia diz que Deus trouxe livramento para eles. Quem que Deus usou para trazer livramento para os espias de Deus? Uma mulher. Deus poderia usar um homem religioso, Deus poderia usar um homem de uma boa reputação. O Senhor resolveu usar uma mulher. Quem era essa mulher? A Bíblia fala o que ela fazia antes de falar primeiro o nome dela. Quando a Bíblia fala isso, tem um significado também. Não vou falar aqui não, porque o pastor Rubim também é o mestre, aí posso correr o risco de errar. Josué capítulo 2, versículo 1. Quem vai em Roma e dá aula em Roma é porque tem alguma coisa para falar, sim ou não, irmãos? Quando eu olho para ele, eu falo, eu não vou chegar lá ainda. Josué capítulo 2, verso 1. De Sitim, enviou Josué, filho de Num, secretamente de Sitim 2 espias. Quantos? Na primeira vez eles tinham enviado 12, mas ele aprendeu a lição, falou, vou enviar só 2 agora. Vão examinar a terra, especialmente a Jericó. Eles foram, entraram na casa de uma, não coloca o nome da mulher, coloca primeiro o que ela praticava, o que ela fazia, de uma prostituta por nome de Raabe. Ô gente, fala igual os mineiros, ô gente, será que Deus não poderia arrumar um lugar melhor para esconder esses homens não? Será que Deus não tinha um outro método melhor não para esconder esses homens? Que embaraçoso, o cara dá um testemunho depois, e aí meu irmão, estou aqui em cima hoje, quero dar um testemunho, Deus trouxe livramento para nós, abriu uma porta, aí a igreja começa a gritar, e Deus abriu uma porta num lugar, nós íamos morrer, aí uma pessoa chegou, e é uma irmã abençoada. Agora você imagina o irmão dando testemunho, tem irmão da igreja que sai, que? Os irmãos foram para casa de uma prostituta, isso não é Deus que está fazendo não, Deus nunca que Deus iria fazer isso, toma cuidado. Deus nunca ia fazer desse jeito, eu conheço Deus, Deus não faz isso não. Você conhece mesmo, pouco. Você pode até conhecer, mas conhece pouco. Eu me considero que estou conhecendo ainda. Mas tem gente que bate no peito e diz, não, isso aí não é Deus não. A Bíblia faz questão de dizer que eles foram para a casa de uma mulher prostituta chamada Raabe. Ei, olha para mim, alguns até aceitam ser livrados por Deus e abençoados, mas difícil às vezes aceitar o método de Deus. Eu não estou fazendo apologia ao que ela faz não. Não estou fazendo apologia ao comportamento dela não. Eu só estou dizendo que na nossa cabeça, às vezes nós temos ideias preconcebidas, e não por conta da religião, às vezes nós condenamos coisas que, por não entender os planos de Deus. Ô irmãos, eu vou falar uma coisa para você, e se eu falar para você que aquela mulher, em algum momento o coração dela mudou, e se eu falar para você, talvez você já leu o livro de Josué e não entendeu, a primeira coisa que aquela mulher falou para eles, porque nós falamos que a boca fala e o coração está cheio, a primeira coisa que aquela mulher falou para eles, está registrada no versículo 10, avança para o versículo 10 por favor. Olha o que aquela mulher falou para eles, a primeira coisa, pois temos ouvido como o Senhor. Ei, temos ouvido. Em algum momento, ela se interessou para saber as histórias do verdadeiro Deus. Em algum momento ela chegou a uma conclusão, essa vida que eu estou levando não combina, não quero mais, eu preciso buscar. Aí alguém falou para ela, temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar diante de vocês, quando saíram do Egito. Esse momento aqui, para o evento do mar, foram 40 anos, um intervalo. Isso significa que ela estava ouvindo, talvez pela mãe, pela avó, e ela vivia em Jericó. Estudando o contexto, você vai saber que aquela terra estava debaixo de maldição. Era um povo idólatra. Aquela mulher não estava na aliança. Aquela mulher não tinha muito futuro. Mas em algum momento o coração dela se voltou para Deus. Em algum momento ela começou a querer ouvir histórias. Talvez tem gente que está hoje, nesse momento, nessa manhã,
talvez nessa noite vivendo uma vida de pecado, mas em algum momento ele se abriu para ouvir, e se ele se abriu para ouvir, Deus está dizendo, está na minha mira, eu vou salvar. Por isso nós não estamos aqui para julgar e condenar pessoa alguma, porque às vezes mesmo com comportamento errado, com a conduta errada, ela se abriu para ouvir o Evangelho, e onde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. E aí ela ficou sabendo que Deus, vamos ser honestos, primeiro que ela não tinha que guardá-los na casa dele. Você sabe da história. Os homens depois chegaram e falaram, você viu um pessoal passando aqui? Ela falou, vi, são 2 homens, mas foram embora, mas eles estavam guardados em cima da casa dela. Ela escondeu, porque ela temeu a Deus, ela sabia que ele era povo de Deus. Aí a Bíblia diz que, olha que essa história é poderosa, versículo 11. Quando soubemos disso, o povo desanimou completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Você vê, tem um comportamento errado, mas olha o que ela sabe de Deus, olha o que ela fala a respeito. Portanto, jurem pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, também sejam bondosos com a minha família. Ela tinha um comportamento errado, mas o coração dela se voltou para Deus, e ela tinha também um coração para que Deus pudesse salvar a família dela. Dê-me um sinal seguro. O que aquela mulher pediu? Um sinal que pouparão a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs. Tem gente que está no pecado, mas ele clama, oh Deus, salva a mim, mas salva a minha mãe também, salva o meu pai, salva. Não estamos aqui novamente para, julgar. Tem gente nesse lugar clamando pela misericórdia, pela casa dele, e eu quero declarar que ainda esse ano, salvação de famílias vão acontecer nesse lugar, vidas que estão lá fora, nesse momento, talvez no pecado, talvez na consequência, estão embriagadas, ou estão de ressaca agora, mas elas estão clamando por Deus, e o Evangelho vai entrar na casa delas, haverá salvação, haverá libertação, transformação de vidas. Diga amém, por favor, se você concorda. Jurem-me que vocês vão livrar da morte. Versículo 14. A nossa vida pela de vocês, garantiram os homens. Eles falam, então tá bom, nós vamos poupar você, mas se você poupar as nossas vidas, se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade, quando o Senhor nos der essa terra. Ele falou o seguinte, como você está nos livrando agora, está sendo bom conosco, quando o Senhor destruir essa terra, nós seremos bons com você. Então, Raabe os ajudou a descer pela janela, com uma corda. A Bíblia chama, na versão original, essa palavra corda, ela aparece na Bíblia a primeira vez. O nome dessa corda chama-se tikvá. Era um cordão escarlato, vermelho. Tikvá. Sabe o que significa a palavra tikvá? Esperança. Ela desceu eles pelo um cordão de esperança. Quando você faz o bem para alguém, você pode gerar uma esperança no seu coração, que Deus vai se lembrar de você. Ela desceu eles por uma corda. Na sua versão, talvez está cordão de fio. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. Ela morava numa casa que fazia parte do muro, como nesses lugares, né? A entrada da cidade tem aquelas casinhas, ela morava lá, e disse, vão para aquela montanha para que os perseguidores não o encontrem, escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem, depois poderão seguir o seu caminho. Versículo 17, os homens lhes disseram, estaremos livres do juramento que nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado esse cordão da escarlata. Escarlata é vermelho, esse cordão vermelho. Sabe o que a Bíblia diz? Que eles foram embora, e ela colocou o cordão da escarlata lá, como um sinal. Eu posso até estar em pecado, eu posso até ter vivido uma vida ruim, mas eu creio no poder do sangue.
Aquele fio da escarlata simboliza o sangue. A destruição pode passar em qualquer lugar, mas onde o sangue, onde tem a marca do sangue, aqueles que aplicam fé no sangue, a maldição não vai entrar na casa deles. Meu tecladista, sobe aqui para parecer que está terminando. Os irmãos falam, não, já está terminando. Não, ainda tem mais 2 pontos ainda. Essa história poderia ter terminado aqui. Poderia ter terminado aqui. Mas, o que é interessante? É que aquela mulher teve que aplicar a fé no sangue. Passa para o versículo 21. Nosso tempo já está avançado. Se quando, versículo 21. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Em seguida, os despediu. E eles partiram. Depois, o que ela fez? Pegou o cordão da esperança e amarrou na janela dela. Você sabe, como eu disse, essa é uma história, talvez uma das mais maravilhosas da Bíblia. Estou dizendo que há mais, é uma das, quando você entende o desfecho disso. Aquela mulher não tinha esperança. Vou dizer mais, queria sua atenção, vou dizer mais. A vida daquela mulher passou a ser uma vida muito atribulada, porque ela até então não estava sabendo de nada, mas ela era a única que estava sabendo que o povo de Israel iria entrar naquela cidade e a cidade seria destruída. Mas ninguém sabia, ela sabia que aquela cidade seria destruída. Aquela mulher não tinha esperança. E além disso estava desesperada, porque ela ia morrer, porque toda a cidade seria destruída, e a única coisa que ela tem é um fio da escarlata. Qual que é a garantia que eles iriam voltar? Quantos de nós às vezes temos passado por dificuldades, luta, nossa mente é atacada, aí você diz, que garantia que eu tenho? A garantia no poder do sangue de Jesus. Se o sangue de Jesus foi poderoso para livrar, para curar, para transformar a vida de uma prostituta, muito mais você que é filho de Deus. Se você tem passado por dificuldade, por dia de luta, o sangue de Jesus tem poder na sua vida. O sangue de Jesus tem poder na sua casa. O sangue de Jesus tem poder para livrar você. Nós às vezes falamos isso da forma, sangue de Jesus tem poder, mas o sangue de Jesus é poderoso. Se um fio teve poder, imagina o que não, com mais poder o sangue. Essa história que eu vou contar agora não está na Bíblia, uma parte dela, é uma imaginação minha. Mas eu fico pensando, todo dia aquela mulher, talvez olhava lá da janela, e ela lembrava, de longe ela via o povo de Israel se acampando, a fumaça subindo e a glória de Deus descendo. Ela sabia que aquele povo era o povo de Deus. Ela sabia que aquela cidade seria destruída. Eu fico pensando, de repente o anjo visita aquela mulher e fala assim, Raabe, não tem essa história na Bíblia, é imaginação minha, você ouve, avalia e joga fora. Raabe, você está aflita? Sim, Senhor. Por que você está aflita? Porque minha cidade vai ser destruída, e eu sou uma prostituta. Você tem planos para o seu futuro? Não. Você tem esperança de que algo bom pode acontecer com você? Ela diz não. O anjo vira para ela e diz, e se eu falar para você que o seu futuro é um futuro de esperança? Você crê? Ela olha, difícil crer. Por quê? Por causa da minha conduta, por causa do meu passado. O anjo diz, e se eu falar para você que você vai ser a bisavô do rei mais amado de Israel? Você acredita? Não sei se você sabe, um daqueles príncipes de Judá, que foram lá, ele era filho de um príncipe de Judá. Ele era filho de Nasson. Quem que era um daqueles príncipes que estava lá? Ele era filho de Nasson. Qual que era o nome dele?
Qual que era o nome dele? Salmão. Salmão se apaixonou por Raabe. Eles se casaram. Raabe se deitou com ele, se casou e teve um filho. O nome do filho é Boaz. Boaz, um dia muito rico, se viu uma moça que estava debaixo de maldição até a 10ª geração. Como Deus consegue pegar pessoas que o mundo rejeita? Os moabitas estavam debaixo de maldição até a 10ª geração, porque eles sacrificavam crianças. Mas um dia ela seguiu a sua sogra, ela honrou. A honra traz para você portas, a honra traz para você acesso. Aquela mulher decidiu honrar, e por causa disso, a honra levou ela para um lugar que ela nunca imaginou que ela iria. Nunca na sua influência, na sua network ela conseguia. Mas por causa da honra, ela foi colocada no lugar do favor. E não foi ela que olhou para Boaz, foi Boaz que a olhou para ela e se apaixonou. É lindo. E aí, Salmão se casa com uma prostituta, gera um filho chamado Boaz. Boaz olha para Ruth e se apaixona por ela, e casa, e tem um filho. O nome do filho é Jessé. Jessé se casa e tem um filho, e o nome dele é Davi. E aí vem a genealogia de Jesus. Agora pasme, para chocar ainda sua mente. Por que a Bíblia é um livro que não foi escrito por homens? Jesus faz questão de colocar uma prostituta na genealogia dele. Jesus faz questão, põe para mim Mateus capítulo 1, versículo 5, de colocar uma mulher de má reputação na genealogia dele. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi quem? Agora já não coloca mais prostituta, porque onde o sangue passa, as coisas velhas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nunca condene ninguém, nunca olhe para ele e diga, não, esse aí já era. Talvez está na mira de Deus, vai entrar na genealogia de algo muito grande. Aquilo que talvez os nossos olhos olhem e dizem, nossa, está perdido demais. Mas para Deus, Ele pode estar começando uma história nova. Quem diria? Oh, não tem como não apaixonar pela Bíblia. Quem diria, meu Deus do céu? Quem diria que uma mulher um dia iria esconder um homem na sua casa, e aquele homem se apaixona por ela, e na verdade Deus estava vendo lá na frente. Por que ele não escolheu outra pessoa? Não sei. Quem sou eu para questionar a Bíblia? Quem sou eu para questionar os métodos de Deus? Quem sou eu para questionar como Deus vai fazer? Por isso, aquilo que talvez você está olhando hoje, está dizendo, nossa, não tem jeito. Esse membro da célula, tenha paciência com ele, tenha amor, tenha encargo, porque ele pode ser uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus, que o Senhor vai usar. Olha essa história, Salmão gera Boaz, cuja mãe era Raabe. Também não tem essa história, eu estou cheio de contar a história que não está na Bíblia hoje. Imagina o Espírito Santo soprando, escrevendo na Bíblia, e alguém diz assim, ô Mateus, não escreve não, você não acha que é melhor a gente pular? Mas como tem como você pular? Não, Jesus veio daí. Jesus não se envergonha de ser chamado amigo de pecadores. Jesus não se envergonha de ter eu e você na genealogia dele. Então deixa eu te falar, nós temos uma palavra de esperança. Eu quero declarar em nome de Jesus, que Deus está levantando nessa igreja homens e mulheres que vão esticar, que vão colocar o tiquivá da esperança. Na sua boca tem cordão de esperança, na sua casa tem cordão de esperança. Não fique julgando ninguém. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós somos uma igreja que Deus levantou, e nós estamos aqui para trazer esperança. Eu quero declarar que você será levantado por Deus para esticar cordão de esperança nessa cidade, para esticar tiquivá nas células, para dizer a esperança para esse casamento, a esperança para essa família, a esperança para esse jovem, a esperança para esse homem. Diga amém, por favor. Faça algum barulho aí onde você está, diga eu creio. Aleluia. Deus sabe o que Ele está fazendo. Ei,
Deus é o único que consegue ver o final. Os espias foram descobertos e iam ser mortos. Alguém que temeu a Deus falou: fica nessa casa. Mal ela sabia que aquele rapaz iria se apaixonar por ela. O segundo exemplo que eu quero usar para você está em João capítulo 9. João capítulo 9 mostra a história de um cego. E aquele cego, com certeza, tinha uma visão pré-concebida do Senhor. Por quê? Porque se você for estudar a história, você vai ver que não foi o primeiro milagre que Jesus fez. Então ele já tinha ouvido falar dos milagres anteriormente que Jesus havia feito. Certamente ele ouviu falar do milagre que Jesus fez, do filho do centurião, que estava doente. O Senhor apenas liberou uma palavra e disse: vai, aquele homem foi, e o filho foi curado. Certamente ele ouviu falar que Jesus tinha curado 10 leprosos. Talvez ele já tinha ouvido o pessoal falar para ele, porque você sabe, a Bíblia diz que Jesus fazia um milagre, ele ia para outra cidade, pedia que não contasse, mas quando ele chegava lá, todo mundo já estava sabendo. Já tinha mandado nos grupos tudinho, nos grupos da família, nos grupos do WhatsApp, todo mundo já estava sabendo naquela época. Ele já tinha ouvido falar que uma mulher tocou nas vestes de Jesus e ela foi curada. Ele ouviu falar que um dia um homem gritou muito: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele certamente deve estar em conflito: como é que eu vou fazer? Eu vou tocar nele ou eu vou gritar? E Jesus parou e disse: chamai-o. E aí Jesus perguntou: o que tu queres que eu te faça? Eu quero que me torne a ver, faça conforme a tua fé. Aquele homem tinha uma visão na sua mente pré-concebida, no seu coração, de como ele seria curado. Agora olha para cá. Aquele homem, enquanto eu falo, se você quiser ir colocando os versículos, pode colocar aí. Aquele homem agora está diante de Jesus. Não, põe o versículo 1, por favor. É tão interessante isso. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Versículo 2. Esse aqui é o problema. Essa é um tipo de pergunta que nós temos que extinguir do nosso meio. Os discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou? É igual o pastor Rubim falou: para de ficar julgando as pessoas pelo seu estado. Mas posso ir além? Para de julgar você pelo seu estado. Talvez você pode estar passando por um momento difícil hoje, mas um toque do favor pode levar você para algo que você nunca imaginou viver. Um dia de favor pode valer esse ano todo na sua vida. Uma porta que ele pode abrir na sua vida. Mas os irmãos gostam sempre de fazer isso. Qual que é a pergunta? Quem foi que pecou? Por que está desse jeito? Será que tem algum pecado na vida dele? A resposta de Jesus foi boa. Versículo 3. Jesus respondeu: ele não está assim pelos pecados dele e nem pelo pecado do pai, dos pais, melhor dizendo, mas para que se manifeste nele a obra de Deus. Agora olha para cá. Certamente aquele cego, preciso de sua atenção, esperava ouvir uma palavra: vai, tua fé te curou. Talvez ele esperava ouvir: oh, Jesus está aproximando de você. Quando ele aproximar, toca nele. Talvez ele esperava ouvir como os amigos daquele paralítico o colocasse de frente de Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus aproximou-se dele, e o único barulho que aquele homem ouviu foi qual? Eu pensei hoje de manhã: será que eu cuspo ou não lá na igreja? Falei: não vou, porque se eu fizer um negócio desse aqui, alguns escandalizam. Você está aberto para Deus inaugurar um novo método com você? Elias nunca fez isso. Eliseu também não. Nem Jesus havia feito. Imagina se o irmão me pede oração no final aqui, eu faço assim: qual que é o seu problema, irmã? É isso, deixa comigo. Quantos de nós queremos algo,
Mas às vezes você fala assim, não, é porque o meu jeito, eu sou muito sério, assim meu pai me tratou. Eu não quero entrar na sua família do jeito que você é. Eu só quero te pedir uma coisa: seja espiritual. Se abra para Deus fazer na sua vida. Gente, nós temos que ser cuidadosos, que nós podemos às vezes perder algo de Deus só por não aceitar o jeito que Deus quer fazer. Não, pastor, mas eu sou de um jeito mais tradicional, minha família. Como eu te disse, você pode ser do jeito que for, você só precisa ser guiado por Deus. E eu não creio que ele cuspiu só uma vez, não, porque a Bíblia diz que ele misturou com um lodo. Um cuspe só não dá para misturar nada, não, para passar nos dois olhos. Então vou fazer de novo, já vou te avisando. Cuspiu no chão, misturou na terra e pá, no olho do cara. Ah não, eu vim aqui para receber oração, aí você vem cuspir no chão? Ah não, desse jeito não. Da gastura. Se você fica constrangido com o meu barulho aqui, você imagina se o Senhor usar um método novo com você. Mexeu no barro, tacou no olho, tá. Aquele cego poderia ter dito o quê? Eu estou querendo oração, eu estou querendo milagre. E aí depois ainda falou para ele: vai lá no tanque de Siloé, onde a torre tinha caído e o povo acusou. Pensa que são mais pecadores do que eles? Significa enviado. O homem foi. Vamos repetir, 1, 2, 3 e... O homem foi, vamos lá? 1, 2, 3. O homem... Mesmo quando você não entendeu os métodos de Deus, quando Deus quiser inaugurar algo com você, o que se espera de você é que você vai. Ah não, pastor, mas eu estou acostumado desse jeito. Eu não estou dizendo que nós temos que fazer nada novo, eu estou dizendo, aceite aquilo que Deus quer fazer do jeito dele. A Bíblia diz que um homem foi. Você já ouviu alguma história dessa na Bíblia? Não. Ele já tinha feito isso anteriormente? Também não. Ele não poderia ter só orado por ele? Poderia. Ele não poderia ter usado o método do avivamento anterior, que era só da palavra, vai e tua fé te salvou? Poderia. Ele não poderia simplesmente colocar as mãos. Não parece mais bíblico, não parece mais espiritual? Sim, mas ele quis usar um método novo. Ele quis usar algo novo, do jeito dele, da maneira dele, para dizer, esse eu não vou curar com a palavra. Talvez Pedro, ou talvez João, com mais intimidade. E aí, mestre, como é que o senhor vai fazer hoje? Vem comigo e você vai ver. Não seria mais poderoso talvez arrancar Jesus não usava blazer, né? Mas lá uma capa e jogar em cima dele, o cara já capotava, já caía, orando em línguas, estou vendo tudo. Vou fazer a última vez, tá? Não vou fazer não. Tem uns irmãos olhando com o nariz torto para mim, arrumadinho demais. Vou fazer. Aí o Senhor falou, não, hoje eu quero usar um método novo. Qual que é o método que o Senhor quer usar? Nós falamos às vezes em conferência, faz o que o Senhor quiser na minha vida. Deixa eu falar uma coisa muito séria para você. Sua fonte não é seu emprego. Sua fonte não é sua empresa. Não coloca limites para Deus onde Ele vai te prosperar, ou o que Ele vai fazer nos próximos momentos na sua vida. Sua fonte é o Senhor. Ah, como assim não? Se isso é o que Deus me deu, Deus te deu algo, pode ser que Ele te deu para um tempo, mas Ele pode abrir uma porta que você nunca imaginou, uma ideia, algo, uma conexão. Mas eu só quero dizer para você, não estou dizendo que Deus vai sair destruindo e quebrando tudo não. Esteja aberto, não coloque limite onde Deus vai te prosperar. Não coloque limite onde Deus vai te usar. Quantas irmãs que olham para um e diz, eu não tenho habilidade para trabalhar assim, eu não tenho essa habilidade para fazer isso. Deixa eu te falar, quando Deus te chamou, Ele já sabia. Ele quer que apenas você confie nele para fazer do jeito dele. Eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor vai levantar nesse lugar
homens e mulheres sensíveis ao Espírito Santo, homens e mulheres que vão ser guiados por essa voz, vão ser guiados por essa nuvem, e os maiores milagres que você vai experimentar estão diante de você. O último exemplo que eu quero usar com você. Agora, espera lá, eu já vou pedir alguns minutos. Ei, não desiste de mim não. Curiosidade, você sabe que dia que foi esse milagre aqui? No sábado. Que dia? Sábado. Os religiosos piraram a cabeça. Se você for ler essa história no dia que eu li ela eu chorei, sabia, lendo a Bíblia? Porque esse camarada foi interrogado mais de 4 vezes quem havia feito o milagre. No último, ele meio que apelou e falou assim: vocês estão querendo se tornar discípulo dele? Já não para de me perguntar? Aí eles grilaram e falou: discípulo dele é você. E expulsou ele da sinagoga. E sabe o que a Bíblia diz? Está nos últimos versículos, acho que lá para o 30, para o 25. A Bíblia diz que, isso, 35, estou bom de referência, 34. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como os religiosos gostam de condenar as pessoas, falar de pecado. Como tem ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Olha, tanto que Jesus é amoroso. E Jesus ficou sabendo. Jesus ficou sabendo que ele tinha sido expulso da sinagoga e foi se encontrar com ele. E foi o quê? Se encontrar com ele. Talvez nós passamos dias difíceis, pensamos: nossa, Deus está distante. Deixa eu te falar, Jesus é que vai ao seu encontro, irmão. Jesus é que vai ao seu encontro. Eu achei tão amoroso, eu achei assim algo tão familiar, eu achei algo assim tão tenro da parte de Jesus. Ficou sabendo que ele foi expulso, falou: não, eu vou lá ter com ele, eu vou lá ter com ele. Isso é o nosso Deus. Mas eu quero finalizar com você, e quero mostrar algo na Bíblia também, do terceiro e último exemplo. Está registrado em 2 Reis capítulo 5. A Bíblia diz de um homem chamado Naamã. Naamã era capitão do exército sírio, um homem valente, de muita influência. Ele era um homem muito respeitado, mas ele tinha lepra. Era um herói lá fora, mas leproso dentro de casa. E lepra aponta para o pecado. E a Bíblia diz que a doença de lepra, segundo Levítico 13, não precisa abrir, é uma das piores doenças, que ao invés, além da pessoa sofrer no físico, ela sofre também na alma, porque a pessoa vivia segregada, ela vivia distante dos demais. Aquele homem também tinha problemas na sua alma, mas olha a maneira de Deus. O Senhor, vamos ler, versículo 1, ora, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, de Aram, era grande homem diante do seu Senhor, importante e bastante respeitado, pois por meio dele o Senhor dera vitória. Mas esse guerreiro valente sofria de lepra. Ora, tropas de Aram haviam atacado Israel e levava cativa uma menina. Diga assim: levava, já estou terminando já, cativa uma menina. Aquela menina foi para lá trabalhar por livre e espontânea vontade? Não. Aquela menina foi para lá enviada? Não. Ela era o quê? Cativa. Eu não tenho tempo para te explicar, mas você sabe o que significa. E ela passou a servir a mulher de Naamã. Uma observação: quantos num momento como esse se abrem para ser usado por Deus? Tem irmãos que quando passam por dificuldades, eles querem entregar tudo, querem entregar célula, discipulado. Por causa da luta eles entregam as coisas. Não, pastor, o senhor vai me entender. Entendemos mesmo, mas é o momento de dar resposta para Deus. Aquela mulher, aquela menina poderia se tornar amarga. Deus não está ouvindo a minha oração, onde eu vim parar? Quantos irmãos às vezes trabalham na casa de uma pessoa que não é crente,
Aí fica lá, eu acho que eu estou ruim desse jeito, esse problema na minha sinusite, essas angústias, é porque eu trabalho na casa daquele povo, aquelas imagens. Ei, você está nesse nível ainda? Maior é o que está em você. Deixa eu te falar em nome de Jesus, nada aí fora tem poder para entrar em você, sabe por quê? Porque o Espírito Santo já habita dentro de você. Então onde você passa, é abençoado. Não fica aquela coisa com medo, repreendendo demônio. Nossa, isso aqui é um demônio trabalhando nesse faraó. Pelo contrário, se Deus plantou você num lugar, é porque Deus quer usar você com grande poder naquele lugar. Você não vai, olha para cá, você não vai se perder, se corromper, ou você vai sofrer retaliação. Pelo contrário, onde você está, a graça de Deus vai manifestar através de você. Aí a Bíblia diz então, aquela menina poderia ser alguém amarga. Olha onde eu vim parar. Não, um dia ela disse à sua senhora: se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria dessa lepra. É muito bom quando tem gente na igreja que acredita nos profetas, nos homens de Deus. Se o meu Senhor, olha, se o marido da senhora, o meu Senhor fosse lá em Samaria atrás do profeta, você iria ver o que ia acontecer com ele. A Bíblia diz que Naamã foi contar ao seu Senhor. Olha aqui, ela era uma menina, mas ela falou com tanta realidade, que um cara tão importante como Naamã deu ouvido a ela. Ela falou com tanta ousadia. Vamos ser honestos, um homem de guerra ouvir uma menina no contexto da Bíblia? Não, distante isso de acontecer. E a Bíblia diz então que ele foi até o rei foi, deu uma carta para ele e falou: pode ir lá entregar o rei de Israel. Eles acharam que o negócio lá era o rei. Então Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando Naamã, meu oficial, para o que cures da lepra. Eles não entenderam que era um profeta, achou que era o rei. Quando o rei leu a carta, diz a Bíblia que ele rasgou as vestes. Rasgou. Ele falou: porventura estou eu no lugar de Deus para curar vocês? Que loucura que é essa? Aí a Bíblia diz que Eliseu ficou sabendo que o rei rasgou as vestes e deu uma dura nele com todo o carinho. Que história é essa de se rasgar as vestes? Pode avançar. Por causa dele, avisa para ele, fala para ele vir aqui, que hoje ele vai saber que existe profeta em Israel. Obrigado pelo céu, aleluia. Quando Eliseu, o homem de Deus, ficou sabendo que o rei havia rasgado as vestes, mandou uma mensagem: por que você rasgou as vestes? Que história é essa? Envia esse homem para mim. Isso é conhecer sua identidade. Para de correr atrás dos problemas. Se você ficou sabendo de um problema, fala: pode me procurar, eu tenho a unção, eu tenho graça, eu tenho favor, e Deus já colocou habilidade nas minhas mãos. Por favor, diga amém. Tem gente que fica sabendo de problema: não quero mais não. Pelo contrário, se o problema chegou até você, é que alguma coisa você tem, ou uma palavra, ou uma oração, ou tudo. Mas o fato é, tem unção de Deus na sua vida. Então Naamã foi com seus cavalos, suas carruagens. Gente, somente homens muito ricos e poderosos tinham carros e cavalos. Quando aquele homem levou toda aquela infantaria, todo aquele carro, aquela imponência, ele queria impressionar Eliseu, porque ele não era qualquer um. Primeiro que ele foi no rei, aí Eliseu mandou ele: vem para cá, vem aqui na minha casa. Aí versículo 11, a Bíblia diz: Eliseu, isso, obrigado. Eliseu enviou um mensageiro. Enviou quem? Nem recebeu o cara. Eu fico imaginando que o discípulo dele chegou e falou assim: Eliseu, oi, o que foi, jovem? Naamã está aqui, o comandante Ciro está cheio de carro. Vai lá e fala para ele mergulhar
7 vezes no Rio Jordão a sua pele vai ser restaurada. Um homem importante, de título, de poder. O que você acha que foi a resposta de Naamã? Aleluia, glória a Deus, estou sentindo algo. Você acha que foi essa a resposta dele? Não. Naamã, porém, ficou o quê? Indignado. Por que ele ficou indignado? Por que ele ficou indignado? Ele ficou indignado e diz: pensava eu, coloca aí na revista corrigida se você conseguir, por favor. Pensava eu que ele iria vir aqui, invocaria o nome do Senhor. Naamã, porém, muito se indignou e disse: pensava eu. 2 palavras quase afastou Naamã do milagre dele. 2 palavras quase afastou Naamã do milagre dele. Pensava eu que Deus ia fazer assim. Vou falar isso para você com muito cuidado. Muitas vezes nós podemos perder os milagres e as oportunidades de Deus, porque temos muitos pensamentos. Pensava eu que seria desse jeito. Pensava eu que o pastor Francisco era mais assim. Muitas vezes Deus manda para você um presente na embalagem, você não gosta. Eu não gosto do seu estilo, não tem problema. Foi Deus que me colocou aqui para falar isso para você. Quantas vezes Deus coloca um irmão que você fala assim: não, mas ele não é meu estilo. Cuidado, irmãs, com esse negócio de falar: não fui com o jeito dela. E se ela for instrumento de Deus para o seu milagre? Mas não é meu jeito. Ah, então beleza, Deus tem que procurar no GPS alguém do seu jeito para a sua cura, para o seu milagre. Por isso que a Bíblia diz que a graça é para o humilde. Gente arrogante não recebe mais de Deus, sabe por quê? Pensava eu que tinha que ser do meu jeito. Pensava eu que o batismo tinha que ser na minha casa. Não, é num lugar às vezes diferente. Mas por que não aqui? Por que não? Não, mas minha amiga, eu levar ela lá, o estilo dela. Pois é, às vezes Deus pode salvar a gente num lugar que você nem imagina. Mas você pensa que tem que ser num lugar, tem que fazer um encontro no Castros para algum tipo de pessoa converter. Esse é o seu pensamento. É porque nós colocamos Deus dentro da caixa. Pensava eu que Ele sairia para ter comigo e colocaria a mão na minha cabeça, invocaria o nome do Senhor e Deus moveria sobre o lugar da lepra e eu seria curado. Aí a Bíblia diz que... Aí ele ainda falou a segunda coisa: não são porventura Abana e Farfá, rios em Damasco, melhor do que esse aqui? Eu vou enviar uma pessoa para uma cela num bairro desse? Deus que me livre, está doido? Ah, não. Eu não sou assim geralmente não, eu estou fazendo isso para chocar a sua mente. Porque às vezes você estabeleceu como que as coisas vão acontecer. O que ele falou? Ah, se é para tomar banho em rio, lá na minha cidade tem um rio muito melhor. Agora eu tenho que ficar me submetendo a tomar banho nesse rio meio que sujo aqui? Não poderei eu lavar nele e ficar limpo? Ei, sabe por que você não pode? Porque não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Eu fui num evento, foi ultimamente os melhores eventos, acontecimento na minha vida. Depois eu vou conversar com o Rubinho sobre isso, sobre legendários. Recomendo que você tenha a experiência. Essa palavra, o fruto dela também foi lá. Por quê? Porque eu cheguei confrontando os métodos, não concordo com isso, não concordo com aquilo, cadê não sei o que, cadê programação, cadê isso? Eu gosto de começo, meio e final. Aí Deus falou: aqui não é do seu jeito, aqui é do meu jeito. Aqui não é do seu jeito, aqui é do meu jeito. E foi bom demais. Foi maravilhoso. Tem carregado isso por quê? Porque eu decidi nesses dias levantar minhas mãos e dizer: Pai, faz do jeito que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser trazer o crescimento na videira Belo Horizonte através das crianças, faz do jeito que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser promover alguém que não seja eu ali naquele lugar, faz do jeito que o Senhor quiser. O que eu não estou pedindo é para o crescimento, eu não estou pedindo é para o avanço. Não importa quem Ele vai usar, não importa que tem que ser quem está aqui à frente, faz do seu jeito.
Aí eu quero finalizar com você, e a Bíblia diz que ele voltou-se com indignação. Por que indignação? Porque o pastor passou 8 minutos do tempo, foi embora, não aguento ficar nessa igreja mais. Por que tem que atrasar? 8 minutos, aí não, os caras vêm de fora, eu tenho meu almoço, fico indignado. Porque isso é natural ainda às vezes, porque comida é mais importante do que ouvir a palavra às vezes para alguns. Porque não aceita o atraso, mas quando vai no jogo fica na prorrogação e nos pênaltis ainda, mas não vai embora. Mas o culto quando é 8 minutos já fica incomodado, fica indignado, porque o encontro atrasou, indignado. Submeta, seja humilde, faça do jeito que Deus quer fazer. Às vezes deu errado mesmo. Ah, mas é porque eu sou muito certo. Talvez esse é o problema, você quer que as coisas sejam do seu jeito e não é. Quantas pessoas sofrem muito de ansiedade? Sabe por que por causa da sua ansiedade muitas vezes? Agora eu ativei o modo profeta. A sua ansiedade às vezes é porque você quer as coisas do seu jeito. Você não submete ao seu marido, não confia nele, não submete no método de Deus, não submete às vezes da maneira como Deus quer fazer. Não, porque eu sei mais, eu sei aquilo. É Naamã. Eu conheço Ribom, eu pensava que ele vinha aqui orar comigo, pensava que Deus ia me dar um marido melhor, uma esposa melhor, pensava esse é o problema. Nós pensamos porque nós somos bons demais, sabemos demais, e nos falta humildade. A graça é para o humilde, Deus dá maior graça para o humilde. Às vezes você ainda não prosperou na medida de Deus, porque pensava que tem que ser do seu jeito, pensava que tinha que ser da minha maneira. Amorosamente eu te falo, você é um Naamã. Submeta-se hoje. Aí o versículo diz: então chegaram a ele os seus oficiais e perguntaram: meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te diz, lava e você vai ficar limpo. O que ele está dizendo? Seja humilde para aceitar os métodos de Deus. Então desceu e mergulhou no Jordão. Quantas vezes, gente? Quantas vezes? 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como de uma criança e ficou limpa. Sabe por quê? Porque ele foi humilde para aceitar o lugar e a maneira de Deus. Que o Senhor coloque isso no nosso coração. Fique em pé onde você está. Quero orar por você, Pai. Essa é uma palavra que gera no nosso coração temor, porque muitas vezes nós queremos as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. E por causa disso, às vezes sofremos, por causa disso, às vezes achamos que somos melhores, mas o Senhor quer nos ensinar a ser conduzidos, o Senhor quer nos ensinar a depender do Senhor, para o Senhor fazer do seu jeito. Dá-nos um coração humilde, dá-nos um coração humilde, Senhor, porque a humildade atrai o favor, a humildade atrai a sua presença. A humildade faz com que nós tenhamos acessos, a humildade faz com que alcançamos vitórias e milagres. Livra-nos de termos um coração duro, de sabermos, ó Deus, de querer fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Nós estamos aqui com as nossas mãos levantadas, para dizer para o Senhor, que nós aceitamos os métodos de Deus, nós aceitamos a maneira como o Senhor quer fazer. Usa quem o Senhor quiser usar, faça do jeito que o Senhor quer fazer, porque nós cremos, ó Deus, que há algo muito grande que vai acontecer nessa igreja. Ó Deus, está diante deles um crescimento extraordinário. O Senhor vai enviar pessoas para esse lugar. O Senhor vai usar, ó Deus, líderes, homens e mulheres, com esse cordão da esperança, que vão alcançar perdidos, famílias. Em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa manhã para proclamarmos que o Senhor vai fazer nas empresas, nos negócios, na vida dessa igreja, nas células, não do nosso jeito. O Senhor vai fazer do seu jeito. Seja feita a sua vontade, em nome do Senhor Jesus.